Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo não tá tudo bem, mas eu precisava trazer esse conteúdo aqui pra vocês, porque desde o início do canal, né, que vocês acompanham a minha busca por engravidar, a nossa busca, né, porque somos um casal e já fazia 1 ano e meio. Eu tenho um quadro aqui no canal, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando por que demorou tanto a gente conseguir. No caso, meu marido, ele tem um quadro de azoospermia, eu acho que é esse o termo, aonde a motilidade dos espermatozoides é muito baixa, né? E a morfologia também não estava boa quando ele fez o espermograma. E aí a gente fez tratamento, ele foi no urologista, tomou as vitaminas. Isso foi no final do ano passado, tipo lá pra novembro, dezembro. Inclusive eu falei isso no vídeo, eu vou deixar aqui em algum lugar no link ou no card, pra quem quiser saber mais sobre esse quadro desafiador do marido. Porque muitas mulheres têm problema pra engravidar, às vezes por conta de um quadro do parceiro, que no caso é essa baixa motilidade nos espermatozoides ou alguma coisa assim, né, que era o nosso caso. E aí depois disso ele foi tomar os remédios, fazer outros exames, tomar as vitaminas, deu uma pequena melhorada. E a gente tá agora em maio e no mês passado eu descobri que finalmente eu tinha conseguido engravidar. Eu vou deixar aqui pra vocês um trechinho do dia que eu descobri, o momento que eu descobri, eu gravei pra vocês isso. Não sei se eu vou deixar aqui a reação do Bruno, que foi muito fofa também, eu gravei inteira, mas eu não vou colocar inteira aqui, se eu colocar, vou colocar só um trechinho pra vocês verem. Do momento da descoberta, eu fiz 3 testes, vou deixar aqui do teste digital, vou deixar aqui do teste normal, que era o de listrinha. E fiquei muito feliz, muito emocionada, né? Contei pra minha mãe, e aí em seguida a gente contou pros pais do Bruno também, que ficaram muito felizes pela gente. Gente, minha reação imediata foi ligar a câmera, porque senão não ia... Eu tô em estado de choque, né? Ô Senhor, ai, toda honra e glória do Senhor, meu Deus do céu, gente. Eu acabei. Tô conseguindo falar, olha. Ai, gente, depois eu conto a história. Sei que são 7 horas da manhã. Meu teste deu positivo. Eu tô sem chão. Senhor, eu pedi tanto. Eu ia ligar pra minha mãe e falar, eu tô grávida. Eu não posso fazer isso, porque senão, tadinha, eu não vou fazer a surpresa que eu tanto queria pra ela. Gente, eu tô acreditando não. Olha aqui. O maisinho. Estou tremendo. Gente, eu vou fazer outro. Não, eu tô preparadinha também, porque eu não achei que não ia acontecer nada, né? Não tô acreditando não. Eu preciso ver umas 2 vezes isso aqui. Eu não sei explicar. Eu achei que a minha reação seria chorar sem parar. Eu acho que a ficha não caiu. A ficha não caiu. Tá positivo, gente. Ó. Tá vendo a segunda lista aqui, ó? E eu tô com azia.
voltei. Olha só, tamanho da loucura da pessoa. Não acreditando nos meus testes, agora eu já me recompus um pouco. Fui ali e fiz um teste na farmácia de sangue. Tem uma farmácia aqui que faz. E deu a numeraçãozinha. Aí eu comprei, né? Depois que eu tive certeza de tudo, eu comprei esse aqui. Vou fazer aqui no carro com vocês. Eu sempre quis fazer esse teste. Vou fazer logo, porque eu fiz xixi numa garrafinha. Pasme. Fiz xixi numa garrafinha de água. Eu não tô em casa, a gente vai com o que tem, né? Bora lá. Meu Deus, tomara que dê certo, né? Ixi, gente. Tô com medo disso aqui não dar certo. Pera aí. Se tivesse um potinho menor que esse aqui, pra eu despejar, tipo um copo, sabe? Aí eu vou ali na farmácia ver se tem um copo descartável. Pera aí, gente. Voltei. Meu vidro é escuro, acho que ninguém me vê. Cadê minha garrafa de xixi? Vamos lá. 20 segundos. Eu estou com medo porque eu tomei tanta água. Deixa eu ver se dá pra ver. Agora dá. Tá vendo? Tá piscando? Grávida! Tô grávida, meu! Não tô acreditando, não. Tomei 3 testes. Como é que eu vou tomar isso aqui se não peguei água? Muito bem. De 1 a 2 semanas. Ai, já apareceu, gente. Meu Deus, lindo. Grávida, nossa. Obrigada, Jesus. Ai, gente, que alegria, meu Deus do céu. É que eu escrevi o texto. Foi uma leitura. Eu gostava. Eu não sei se você está lembrando, mas hoje é uma data muito importante no nosso casamento. O que é? Meu aniversário de casamento. Não, o aniversário de casamento é em setembro. Eu sei. Foi o dia escolhido por Deus e por Jesus para multiplicar o nosso amor, pois, como você sabe, ele já não cabia mais em 2 corações, ele precisava de 3. E a promessa se cumpriu. Você tá com muita bicheira? Mentira. Oxi, é sério, bicheira, tá brincando comigo, não? Não, tá aí. Mentira, bicheira. Mentira. Amor, eu tô grávida, olha aqui, grávida. Você foi fazer um exame? Oi, meu bem, não, tô grávida. Cadê isso? Aqui, ó. Você tá em choque? Por quê? Por quê? Oh, bicheira. Oh, bota no chão. Acho que eles também queriam muito ser avós. A minha mãe nem se fala, ela tava já cobrando, entre aspas, um neto há mais de 1 ano, que queria muito ser vó. E contei pro meu pai também e ele ficou muito feliz. E no Dia das Mães, agora, eu fiz até uma surpresa pra minha mãe. Pra quem não sabe, eu sou de Brasília, eu fui lá visitar minha mãe. E aí eu fui visitar ela grávida e fiquei uns dias lá com ela. E apesar de eu tava com uma sinusite muito forte, muito ruim, foi muito bom ficar lá perto delas. E compraram roupinha pra gente, né, pro neném. Na verdade, assim, minha mãe foi lá e comprou 2 bores muito bonitinhos. Era pra eu estar com 8 semanas, não, com 7 semanas, né, perto da data de voltar de lá. E a gente até foi numa loja ver coisa de criança, de berço, de roupa. Eu também comprei umas roupas, confesso que um pouco antecipado eu comprei essas roupas. Mas eu achei tão bonitinho, era uns borezinhos muito fofo. Eu não vou mostrar aqui, né? Mas tive que guardar. Fiquei muito sentida de ter comprado, mas vamos lá. Quando era pra fazer 7 semanas e 3 dias, eu tinha ultrassom marcado, assim que eu voltei de viagem. E aí fomos lá, fizemos esse ultrassom. Eu tava com muito medo, porque pra quem não sabe, eu já tive um aborto retido em 2018, salvo engano, de outro relacionamento. Então, não é a primeira vez que eu passo por isso. É um assunto muito delicado e eu demorei, gente, quase 3 anos pra poder falar disso. Sem que
doesse, digamos assim, né, de forma mais natural. Demorou eu conseguir falar sobre o primeiro aborto, porque só quem passou sabe o quanto é difícil, né, o quanto machuca, o quanto dói. E fui fazer esse ultrassom com medo de não ouvir os batimentos por causa desse trauma anterior que eu já tinha. E, para nossa surpresa, tinha batimento, mas o médico informou pra gente que os batimentos estavam muito abaixo do desejado. E o desejado era 100 batimentos por hora ou acima de 100 para o tempo de gestação que tinha. Então, para cada tempo de gestação e para cada tamanho de embrião, existe uma frequência cardíaca mínima para que o seu embrião seja considerado saudável. E aí ali ele já falou que aquilo não era bom, tava com 84 batimentos por minuto, ele fez 4 medições, as 4 deram entre 81 e 84. E não saiu disso, e aí eu fui bem sincera, perguntei pro médico se era normal, né, aquilo tá acontecendo. E ele falou, eu perguntei se era ruim, ele falou, olha, tem casos que evolui, o coração ainda tá se formando, né, e pode o tempo de gestação tá errado, calculado errado, e pode evoluir, como já vi casos de dar ruim e não evoluir. Gente, eu vim pra casa muito arrasada, porque por mais que ele tivesse falado que tinha casos que não dava ruim, eu guardei aquele prognóstico horrível na minha cabeça, só fiquei com aquilo na cabeça, que devia estar acima de 100 e estava muito baixo. Até conversei com a minha mentora. Para quem não sabe, eu fiz uma mentoria para conquistar o positivo de forma natural. E ela foi um anjo, assim, na minha vida, na nossa vida. Porque depois, quem quiser a dica, gente, o curso é um curso muito legal de medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, que ensina algumas técnicas para engravidar. E você fazer o aquecimento uterino para receber o embrião, para estar receptiva. Então, assim, eu fiz toda a minha parte, sabe? Tanto da parte médica de exames ginecológicos, quanto dessa parte de fazer esse curso e me manter saudável, tomar o chá, tanto que eu trouxe algumas dicas aqui para vocês. De conquistar o positivo natural. E aí de forma natural. E aí eu conversei com ela e ela falou, não, Patrícia, não se apega a isso não, fica tranquila, tá muito no início, vamos ficar, né, em paz, porque querendo ou não o coração bateu, já é uma coisa boa, enfim. Mas não teve o que me confortasse, gente, eu passei um dia muito ruim, uma quinta-feira muito ruim, desculpa, uma terça-feira muito ruim. E chorando muito e muito sensível, muito sensibilizada. E aí o médico do ultrassom recomendou marcar outro ultrassom, marcar consulta com o médico. Minha médica que estava fazendo meu pré-natal não pôde me acompanhar, então eu tive que marcar com outro médico. Marquei com esse médico na quinta-feira, 2 dias depois do ultrassom ruim. E aí expliquei o quadro pra ele, ele disse a mesma coisa. Olha, pode ser muito no início e pode evoluir. Eu confesso pra vocês que nesses 3 dias eu fiquei muito mal, sabe? As pessoas até me davam esperança de que podia evoluir, de que podia dar certo, mas não teve o que acalmasse meu coração. Eu li várias enquetes no Baby Center e tinha muitos casos de sucesso, que a pessoa fazia o ultrassom e dava a mesma coisa que deu no meu. Tem um termo, gente, acho que chama bradicardia ou braquicardia, alguma coisa assim, eu deixo aqui na correção da legenda, qualquer coisa, que é justamente esse quadro dos batimentos baixos do embrião. E eu via muita pouca coisa, muita pouca informação disso. Então, os relatos que eu li foram na enquete do Baby Center, e tinha casos de sucesso e tinha casos que dava errado e evoluía para o aborto mesmo. Mas era muito caso ruim, muito prognóstico ruim, um ou outro que dava certo, sabe? Da pessoa voltar uma semana depois e ouvir. Aí eu procurei esse médico, fui lá no médico, ele falou, bom, vamos esperar mais uma semana e pedir ultrassom. Eu falei, doutor, não tô aguentando, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não tô dormindo direito, tô muito preocupada. Tem como a gente fazer ultrassom hoje? 2 dias depois só, ele falou, tem, mas pode ser
que não tenha mudado muita coisa, porque faz pouco tempo. Eu falei, não, tudo bem. E nesse processo todo, gente, meu marido me acompanhou, graças a Deus. Ele pôde me acompanhar, ele foi muito parceiro meu, ele é meu parceiro. É difícil falar disso tudo ainda, gente, porque eu tô vivendo isso tudo que eu tô relatando pra vocês, eu tô vivendo nos últimos dias, tá? Mas é muito ruim você ver também a pessoa que você ama tanto, que sonhou junto com você sofrer. É muito ruim. Não é só a minha dor, sabe? É a dor do meu marido, é a dor da minha mãe, é a dor do meu pai. Eles também sonhavam, né, em ser avós, e eu entreguei muito esse sonho meu pra Deus, então eu tinha certeza que tudo ia ficar bem. Mas não ficou. E aí eu resolvi fazer o outro ultrassom, fizemos. Eu achei que ia melhorar, eu podia melhorar um pouco, mas ainda tava do mesmo jeito. Na verdade, foram feitas algumas medições na transvaginal, né, no ultrassom, e também não passava de 84. Na verdade, nem chegou a 84 nesse segundo, ficou em 81. E pra variar, tinha extrasístole, que é um problema que eu tenho, inclusive, que eu tive, né? Eu até perguntei pro médico se era genético, mas ele me informou que não. Problema de coração da mãe não passa pro bebê, então não era o caso. Porque eu olhando o exame do bebê, parecia um exame meu. Pra quem não sabe, eu operei do coração. Eu tinha um buraquinho que eu precisei fechar e ele me gerava muito mal-estar e muita arritmia. E aí eu fechei esse buraco, mas meu coração ele batia um pouco, assim, e ele dava uma pausa, voltava a bater. Então ele dava 2 batidas sequenciais e dava uma pausa. Um coração que parava. E do nosso bebê também aconteceu a mesma coisa. O coração batia e parava. E tinha pausas. Ele ficou muito arrasado também, né? Aí o médico recomendou a mesma coisa, esperar mais 7 dias. Conversou com a gente, foi muito sincero, falou, olha, pode evoluir para um aborto, pode evoluir para uma gestação normal, pode ser uma malformação no coração e ele tem algum problema de coração futuro. Então imagina a cabeça da gente como que ficou. Sabendo que podia crescer um bebê com uma malformação no coração, com algum problema cardíaco, podia evoluir para perda, que foi o que aconteceu, ou podia evoluir para uma gestação normal. E a gente foi mandado para casa com todas essas incertezas, com toda essa insegurança. Eu perguntei o que podia ser feito, que a gente sempre acha que pode fazer alguma coisa, que tem alguma coisa que você pode tomar que vai melhorar, mas não tinha. Ele falou que a única coisa mesmo era eu ir para casa e esperar, não tinha o que fazer, né? E aí eu vim, isso foi numa quinta, eu vim, aí eu fiquei em casa, eu e o Bruno, quinta, sexta, sábado, domingo, com o exame marcado para terça-feira, que no caso foi ontem, para saber o que ia acontecer. Então a gente passou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e um pedacinho da terça em casa, dias horríveis, dias que não passavam. Eu tentei distrair minha cabeça, porque eu pensava o seguinte, que quanto mais triste eu ficava, se o meu bebê tivesse vivo, eu ia passar toda essa tristeza para ele. Eu não queria comer, gente, eu não sentia fome, nada me descia, nada tava bom, e eu tinha que forçar a me alimentar, porque também imaginava que se eu não comesse, o bebê podia ficar mal. Então, comia sem vontade, comia por comer, empurrava comida, falavam que eu tinha que comer. Preferi não fazer atividade física, não foi uma recomendação médica, mas eu fiquei com medo de provocar o aborto de alguma forma. Não tive sangramento, não tive cólica. Tive 2 cólicas essa gestação toda e foram muito leves. O que eu senti era os meus peitos doendo muito. E aí eu vou falar pra você que tá assistindo meu vídeo, não se apegar a sintomas, é a pior coisa que a gente faz. Nesses 5 dias que eu esperei em casa,
Um dos primeiros dias de quando eu voltei do último ultrassom, parecia que as dores nos meus peitos tinham acabado, tinha diminuído a sensibilidade. E eu falei, já era. Eu lembro de virar pro Bruno no sábado e falar assim, cara, eu acho que já era, parou de evoluir mesmo, porque meus peitos estavam muito inchados, estava doendo muito e parou tudo. E aí, logo depois que eu falei isso, passou umas 24 horas e eles voltaram a doer muito, ficaram muito inchados, ressecou o bico, eu tive que passar hidratante. E aí eu falei, nossa, parece que tá evoluindo, porque se os peitos estão aumentando, significa que o hormônio tá aumentando, mas isso na minha cabeça, tá, gente? Vocês estão vendo que eu tô com pulseira de hospital e eu já vou explicar o porquê. Se o hormônio tá aumentando, é por isso que eu tô com sintomas. Meu peito tava doendo muito, muito. Desde a descoberta, era quase um dos poucos sintomas que eu tinha. Dor nos seios, muito inchaço nos seios. E às vezes eu tinha azia, um pouquinho de dor de cabeça, mas eu não cheguei a enjoar. Acho que eu tive 1 a 2 enjoos na gravidez toda. E aí, gente, tinha que esperar esse exame. E eu esperei, né, orando, pedindo a Deus que a gente não sofresse o menos possível. E fui lá fazer o exame ontem. Imagina você se preparar para uma coisa tão ruim, que pode ser ruim ou pode ser boa, né, mas que tem mais propensão a ser ruim. E aí eu, com muito medo, pedi para que Deus amenizasse meu sofrimento, porque eu já tinha chorado todos esses dias, já tinha passado o inferno, sabe? Eu não queria sofrer ainda mais do que eu já tinha sofrido. E aí eu fui com o Bruno, ele me acompanhou nesse último exame, e aí chegou lá, o coração tinha parado, não tinha mais batimento, estava ausente de batimentos, ou seja, era uma gravidez involutiva que não ia pra frente, né? O embrião já tava regredindo, já tava diminuindo um pouquinho de tamanho. E foi isso. Aí eu vim pra casa, na verdade não vim direto pra casa, fui fazer um monte de coisa. Arrumei um monte de coisa pra eu fazer ontem, pra ver se eu saía um pouco dessa realidade e distraía minha cabeça, que eu tava com medo de vir pra casa e desmoronar e ficar aqui, mas tudo bem. Cada um tem uma reação, mas eu já venho sofrendo há uma semana, gente. A gente já vem sofrendo há uma semana. Então, eu não queria ficar mais mal aqui, sabe? Peraí que eu vou continuar. E aí, eu parei na parte, né, que eu fui lá fazer ultrassom e já não tinha mais batimento ontem. Então, não ia evoluir, não tinha o que fazer. E aí eu conversei com a enfermeira, né, que eu tinha o contato, expliquei pra ela, ela me ligou e falou, olha, você tem 2 opções, você tá com cólica, com dor? Eu falei, não tô sentindo nada. Você pode aguardar em casa o aborto espontâneo, acontecer de forma espontânea, ou você pode fazer o procedimento de curetagem ou amil. Aí eu falei, tá, mas a gente não pode marcar por telefone, tem que vir na maternidade, fazer outro ultrassom, passar pela avaliação do médico para poder fazer o agendamento. E foi isso que eu fui fazer hoje, saí de casa às 5 e pouquinho da manhã com o Bruno, por isso que vocês estão vendo que eu tô de pulseira. Fiz outro ultrassom. Eles foram muito acolhedores, tá, gente? Diferente do meu primeiro aborto, que me colocaram junto com um monte de grávida e foi horrível. Eles perguntaram se a gente queria desligar a televisão pra não ver. Aí eu falei, por favor, pode deixar desligada, não quero ver. Fiz o ultrassom, a médica veio, conversou comigo, eles me botaram lá num cantinho de acolhimento, que eles chamam, né, separado dos outros espaços do hospital, para que eu ficasse confortável. E aí, eles vão me internar amanhã, de noite. Eu interno amanhã de noite, 11 horas da noite.
e faço o procedimento de A1000. Vai ser A1000, não vai ser curetagem. Ele é parece menos invasivo, como não raspa o útero igual a curetagem. Ele é uma sucção, né, com uma cânula que chama, um negócio lá que puxa. E eles fazem 7 horas da manhã e se eu tiver bem, não tiver sentindo dor nem nada, no outro dia de tarde eu vou embora. Então, entra de noite e sai no outro dia, no meio do dia. Pessoal, por que eu tô gravando esse vídeo? Não é pra ninguém ficar tipo, nossa, que dó, tá aproveitando, né, que aconteceu porque tem gente que pensa isso, que aconteceu uma coisa ruim pra gravar. Não é isso. Eu tô gravando justamente porque eu creio que tudo na vida tem um porquê, tem um propósito. E desde que eu comecei minha busca, eu venho deixando dicas aqui no meu canal, né, da busca pela maternidade, da realização desse sonho. Mas a gente não tem que falar só do que é bom, a gente também tem que falar do que é difícil, do que é doloroso, do que é ruim, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas todos os dias. Eu sempre falo isso e nessas horas, a gente que tá passando por essa ansiedade, essa espera de saber se vai evoluir, se não vai evoluir, é muito importante que você tenha na sua cabeça os dois lados, o lado que pode dar certo e o lado que pode dar errado. E o lado que dá errado, ele não é muito falado, ele é escrito em blogs, ele fica ali no escuro, a gente procura no YouTube. Eu procurei no YouTube esse termo que eles colocam no ultrassom da gente de braquicardia, e eu não encontrei nada. Eu encontrei um médico falando 5 minutos sobre o assunto, mas é um assunto relevante. A taxa de aborto retido e natural, ela ainda é muito grande, infelizmente. Eu não sei por que isso aconteceu comigo, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Se você está passando por isso, eu quero te dizer que eu lamento muito, que eu sei a dor que você está sentindo, que eu compartilho. Sinta-se abraçada, mas o meu intuito aqui é relatar exatamente o que pode acontecer de ruim, e o que aconteceu comigo foi ruim. Então eu quero deixar isso para outras pessoas que pode passar por isso, pode vir a passar por isso e não tem um canal de busca, uma informação, o que significa esse batimento baixo, assim como também, gente, tem casos de sucesso e pode ser seu caso. Pode ser que você chegou lá no ultrassom hoje, deu baixinho, mas calma, pode ser que daqui uma semana ele volte a bater normal. Eu vi relatos assim também, que estavam em 80, passou uma semana, eles chegaram lá, estavam em 176. Mas como eu não vi muita coisa falando sobre esse diagnóstico, eu resolvi vir trazer, tá? E é isso, quero agradecer todo mundo que assistiu até aqui e dizer pra vocês que não é fácil, mas que eu tenho certeza que eu vou superar. Pode ser que fique um tempo aqui sem videozinho, né? Eu peço que vocês entendam também esse momento, porque é difícil, né, gente? É doloroso. Eu falo que o aborto, ele é uma dor parcelada. A gente tem... E eu vim passando dores parceladas desde o início. Primeiro, na busca por engravidar, no tempo de espera. É doloroso às vezes, nem sempre é sorrindo, é feliz. Nem sempre é leve, às vezes se torna, né, exaustivo, pesado, doído. Você vê todo mundo com filho, né, famílias, enfim, isso dói. Teve a dor da espera, teve a dor do diagnóstico do meu marido, que foi desafiador, né. A gente chegou a achar que também não poderia ter filhos de forma natural, mas graças a Deus a gente viu que é possível de forma natural, sim. Houve a dor da nossa perda, houve a dor da ansiedade, a dor da espera de saber ou não se não ia evoluir. E agora a gente vai passar pela dor do procedimento. É muito delicado você ir para a maternidade que você queria ganhar seu filho para retirar o embrião. Então, quero dizer que não é fácil, mas apesar de ser a segunda vez que eu vou passar por isso, quero dizer a você que a gente sobrevive.
tô aqui pra isso, pra dizer que a gente sobrevive e se Deus quiser a gente vai sair mais forte disso e um dia a gente ainda vai estar com o nosso milagre nos braços. Sei que nada que a gente diga conforta nesse momento. Eu tenho minha fé, mas, né, às vezes mesmo as pessoas falando que Deus sabe das coisas, que pra gente se apegar, a gente fica meio afastado ali um pouco, meio retido, porque você não quer ouvir essas coisas. Eu sei bem como que é isso. Mas estou aqui para dizer para vocês, explicar um pouquinho, né, da forma que eu consegui, o que é esse quadro. E a outra coisa que eu ia falar é que essa gravidez, gente, eu conquistei também com a ajuda dos testes de ovulação Famivita, que foi o último vídeo que eu postei no canal. Teste de ovulação Famivita foi bem o ciclo que deu meu positivo lá. Eu treinei no dia do positivo e nos 2 dias seguintes, e foi assim que eu conquistei meu positivo, foi assim que eu conquistei essa gravidez. Então, pra quem fica com dúvida, eu recebo muito comentário nos meus vídeos perguntando se eu já consegui engravidar, se deu certo, se os chás deram certo. Então, assim, quero dizer pra vocês que deu certo, mas ao mesmo tempo não deu, né? Eu consegui, mas infelizmente pela segunda vez não evoluiu. Eu com certeza, assim que eu retomar as forças, eu vou investigar se eu não tenho trombofilia, se eu tenho algum tipo de deficiência, o que pode ter acontecido, pra gente ter respaldo na próxima tentativa, tá bom? Sintam-se abraçadas, você que tá vendo esse vídeo tá passando por uma situação difícil, se você não tá também, encha seu coração de esperança, porque coisas boas também acontecem, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.